O poder do grupo Bilderberg. Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio deste podcast O Poder do Grupo Bilderberg. Eu tenho aqui comigo o Frederico Duarte Carvalho. Olá, Frederico. Olá. Sou o Carlos Alberto Gomes e hoje, nestas conversas que temos tido para conhecer os meandros que andam à volta das reuniões Bilderberg, que vai acontecer deste ano, a 20 de maio, entre 18 e 20 de maio, em Lisboa, existem outras organizações idênticas ao Bilderberg que se reúnem para decidir coisas que são importantes para todos nós? Isso, existem muitas organizações que se reúnem, não nos moldes de Bilderberg, claro, mas dentro daquilo que há alguns pontos comuns de ideias entre de haver empresários, de haver políticos e que fazem as suas reuniões programáticas e pelo menos anunciadoras daquilo que pode ser as novas tendências do mundo. E repara que eu digo tendências, não falo aqui de uma ordem mundial ainda, iremos falar disso também, mas, por exemplo, muita gente até me aponta as reuniões de clube as reuniões de Davos. As reuniões de Davos, na Suíça, são reuniões abertas ao público. Pelo menos os jornalistas estão presentes, interpelam até as pessoas. Desculpa lá, essas são do Fórum Económico Mundial? Essas são relacionadas, são as mesmas pessoas, mas estas já são organizadas de uma forma mais, eu chamo aquilo uma Disneylândia dos senhores do mundo. Okay. Porque acaba por ser uma festa ali numa estância de ski, numa altura em que há alguma neve e, portanto, acaba por ser um ambiente puro, branco, frio, onde vão precisamente para apresentar e fazer fóruns de discussão abertos e de uma forma quase inocente, e quando digo quase porque esmiuçando estão lá alguns dos grandes representantes do mundo e das empresas. Por exemplo, eu vi agora recentemente, quando foi a reunião, várias casas, eu não estive lá, mas as imagens chegam, portanto várias casas estão subalugadas para fazerem exposições das empresas, e tinha lá, por exemplo, a Palantir, que é uma das empresas que um dos seus proprietários é um dos membros do grupo Bilderberg. Portanto, há sítios onde o Fórum Económico Mundial também é outro que tu dizes, mas também o próprio World Wildlife, que foi fundado pelo Príncipe Bernardo da Holanda, acaba por ser uma organização que tenha na base, dizendo com a desculpa da natureza, acaba por impor também algumas das regras que são mais regras próprias da antinatureza do que da própria natureza. Eu digo isto no sentido em que não há digamos, um respeito pela liberdade dos outros países, e há uma vontade de impor, com a base da natureza é para todos, obrigações diretas a alguns países. Mas quem é que impõe? São os mais pobres que impõem aos mais ricos, ou ao contrário? É ao contrário, são os mais ricos que impõem aos mais pobres, e quando isso acontece nós já sabemos, quer dizer, basta ver, se nós temos uma reunião, uma associação feita na Europa para decidir o que é que se deve fazer em África, e ainda por cima, quando falamos hoje em dia em colonialismo, nós já estamos aqui a ver que há alguns resquícios de um tempo que não queremos regressar, mas que se querem impor. E, portanto, acaba por haver hoje em dia um colonialismo, e, portanto, estas discussões woke sobre a escravatura e sobre o passado, a mim até e eu espero não estar a fugir ao tema, mas é um bocado isto tudo, porque são várias essas associações, todas elas que estão separadas em nome, mas unidas no mesmo propósito. E ao ver os propósitos delas todas, nós percebemos o que é que está a passar. E é o óbvio, quando eu digo, quando muita gente diz teorias da conspiração, também iremos esmiuçar isso, mas eu digo, isto é o óbvio que nós vamos vendo. Mas quando tu tens essas organizações que impõem um novo tipo de colonialismo cultural, e que somos hoje em dia tirados a areia aos olhos para falar do colonialismo, da escravatura do passado, e não estamos a falar da escravatura do presente que existe. E quando falo do presente, estou a falar mesmo das pessoas, da forma como nos estão a tentar condicionar, algumas vezes até conseguir condicionar a aceitar
as inflações, o salário que não chega ao fim do mês para pagar o básico, e quando nos dizem que a culpa é nossa, e quando nos dizem que a culpa é de uma guerra que nós não pedimos, mas que temos que aceitar e que não há outra solução senão apoiar certas soluções, porque senão somos considerados traidores ou negacionistas de qualquer outra ideia, tudo isso é demasiado perigoso. E, portanto, há várias ao redor de Bilderberg que, de uma forma aberta, já uma forma jornalisticamente aceitável, com jornalistas que aceitam, que vão criando aquilo que no interior do grupo como Bilderberg, eu não vou dizer que é decidido, mas é falado, é uma vontade comum. Portanto, tu, quando fizeste a investigação para o teu livro, O Governo de Bilderberg, que saiu em 2016, tu percebeste que existe uma série de organizações congêneres que partilham mais ou menos os mesmos objetivos, e quando tu falas nessa lógica de colonialismo, achas que existe então uma ação concertada entre todos para que se possa impor a todo o mundo, ou pelo menos ao mundo ocidental e talvez à África, uma forma de pensar e de agir que interessa só a alguns, neste caso aos países mais ricos? Achas que há uma simultaneidade de interesses desses diversos grupos? Eu não vou dizer que eu acho, eu vou dizer que eu vejo. Isso vê-se. E vemos isso no dia a dia. Eu ainda há dias vi uma coisa engraçada, que era um cartoon que explica um bocado isso tudo de uma forma muito simples, que é uma roda rotativa no centro da Europa, em que de um lado está um caminhão a carregar armas, mísseis, que depois vão sendo rodados ao longo e vão caindo para o lado da África, e depois o espaço vazio é substituído por refugiados que depois vão sendo trazidos para a Europa. Portanto, todas estas, se nós dizemos que a África está a ser, as pessoas estão a fugir, os refugiados, a invadir a Europa, toda essa situação que temos e tudo isso, é porque o desenvolvimento de África não está a ser feito. O desenvolvimento dos países mais pobres não está a ser acarinhado pelos países mais ricos, e nós estamos ainda hoje a exportar a força africana, seja do norte da África, seja de outras paragens mais do Médio Oriente e disso, porque eles vêm fazer o nosso trabalho, mas eles vêm trabalhar com salários que nós cá não aceitamos. E esta falta da visão económica, vendo os homens tão importantes com a economia e que estão dentro destas reuniões que nós apreciamos do grupo Bilderberg, que dá para ver os nomes de quem lá está, e nós perguntámos-nos, mas, afim e ao cabo, são estas pessoas inteligentes a quem nós damos o nosso destino e que estão a fazer-nos andarmos humanos contra humanos, neste sentido. Eu posso ter uma visão, se calhar, demasiado utópica, ou humanista, ou sei lá, ingênua nesse sentido, mas se calhar é uma visão que leva muitas pessoas para entrarem em extremismos. E os extremismos são provocados precisamente por esta divisão que tu bem dizes, dos ricos e dos pobres, e destes senhores à porta fechada, que nos levam para estas situações. E esse extremismo provavelmente até é amplificado pelo facto de não se saber o que é que se passa nessas reuniões. Aqui falamos do grupo Bilderberg, porque nas outras há uma transparência. Há supostamente uma transparência, porque nas outras os jornalistas já chegam lá como militantes das ideias que vão ser apresentadas. E se há uma divergência até de algumas dessas ideias, os primeiros a criticar a divergência são os próprios jornalistas sobre outros camaradas de profissão. Portanto, isto assiste-se quando alguém faz uma pergunta, por exemplo, à Greta Thunberg, porque é que ela aceita viajar de avião para uma reunião onde se gasta imenso, se vem falar do clima e tudo. Mas, às vezes até são perguntas provocatórias e que não precisam de entrar em grandes explicações. Mas a própria questão do clima e a divisão que nós estamos a fazer, isso tudo, acaba por ser uma forma de criar falsas discussões sobre o que verdadeiramente interessa, que é
como é que devemos utilizar as novas energias, os avanços da ciência, como é que devemos então aproveitar para que, por exemplo, o petróleo seja substituído por energias, não direi renováveis, nem as baterias de lítio, nem nada do género, mas se calhar o hidrogênio ou outras coisas, já há muito tempo que se andavam a praticar. Sabias, por exemplo, havia até a possibilidade de fazer carros a ar comprimido. Há muito tempo que já se falava disso. Portanto, tudo isso acaba por ser... as soluções estão ali na palma da mão e muita gente até as tem logo, poderia tê-la logo ali. Se calhar então, não são os melhores negócios. Da tua visão e daquilo que tu conheces, mesmo essa transparência que existe nesses grupos congêneres ao Bilderberg, é uma transparência encapotada pelo facto de apresentarem os dados já como factos consumados e já decididos, e que não permitem, que é aquilo que acho que todos nós também devemos interrogar, que é porque é que isso não faz parte do escrutínio público. Temos numa democracia, nós elegemos os governos, mas parece que há sempre uma supra-entidade que coordena tudo isso. Como é que um jornalista que ganha o salário mínimo, ou ganha o próximo salário mínimo, pode ganhar 2 vezes o salário mínimo, ou ganha tem alguma estabilidade e não quer perder o salário bom que tem, vai conseguir fazer uma pergunta a um homem que tem, por exemplo, a sua empresa tem um PIB superior ao do país onde essa pessoa trabalha. Essa pessoa, o jornalista, nunca vai confrontar a versão oficial dessa pessoa. Não o vai fazer, primeiro, porque não está para se chatear. Segundo, mesmo que esteja para se chatear, sabe que, que poderá vir a ser até colocado em causa pelos seus pares, ou então ficar mal visto perante essa pessoa. E depois vai pensar que no futuro até poderia vir a trabalhar para uma fundação criada por essa pessoa. Portanto, o jornalismo, esquece, está domesticado. Ou tens loucos que ainda insistem em fazer um jornalismo livre e esses estão com almofadas de segurança, podem ter uma fortuna pessoal ou ser apenas e somente, como eu, totalmente irresponsáveis. Portanto, nesse sentido, esquece os jornalistas. Há alguns que possam tentar fazer alguma coisa, mas esses depois têm pouco espaço de penetração. Como, por exemplo, estes nossos podcasts que nós fazemos, eu espero que passem de boca a boca para passar assim alguma mensagem. Quanto àquilo que eles estão a fazer, e quando digo eles, aquela frase, eles, sou assim um pouco, mas eles estão bem identificados. Aliás, é como disse, a lista do Grupo Bilderberg até é pública. O que não é público é o que eles decidem, mas o que é público é aquilo que a gente vê que foi decidido. Portanto, está sempre todas as organizações à volta onde eles estão a trabalhar também para eles. Frederico, muito obrigado. Hoje estivemos aqui a ver quais é que são as organizações idênticas a este grupo Bilderberg. No próximo episódio vamos falar sobre a Agenda 2030 e de que forma é que estas reuniões têm influência. Então, Frederico, até ao próximo programa. Até ao próximo programa. O poder do grupo Bilderberg.